Sejam muito bem-vindos, esse é meu Coração Saudável. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre atividade física na cardiomiopatia hipertrófica. Pode fazer, não pode fazer? Como que funciona isso? Isso eu estou respondendo algumas perguntas que vêm para mim no Instagram, tudo bem? Então o melhor lugar para você responder para mim, aliás, mandar mensagem e mandar perguntas é pelo Instagram. Aqui no YouTube é bacana você deixar o comentário, é muito legal, mas não é aqui que eu respondo, tudo bem? Você deixar seu comentário, gostei, que legal, mandar uma palminha, deixar o curtida, você me ajuda muito, muito, muito. Seguir o canal, clicar no sininho, você me ajuda no algoritmo. Mas para responder a sua pergunta, responder a sua dúvida, o melhor lugar é pelo Instagram, idealmente pelas caixinhas de pergunta. Porque muitas vezes também, pessoal, vem perguntas que é como se fosse uma consulta médica. E aí é importante a gente dizer que o nosso trabalho de informação, ele não pode substituir uma consulta médica. Então eu sei que às vezes vem uma demanda para a gente comentar um exame, para a gente avaliar. Isso é parte de uma consulta médica, beleza? Vamos lá, falar de programas para cardiomiopatia hipertrófica. Por que eu quero falar sobre isso? Gente, principalmente porque comove demais, é um diagnóstico cada vez mais comum. Na realidade, a gente cada vez mais dá acesso à população e a gente faz o diagnóstico. Então, se a gente imaginar que a gente fala em torno de 1 para cada 20 mil pessoas numa cidade, isso é muito frequente, não é tão raro assim, né? Então, a gente tem que ficar de olho e tem que ter essa noção de que é comum e é uma doença hereditária que passa na família. E a grande característica dela, que o pessoal fala, é não pode fazer exercício, né? Então teve a história lá do João Paulo Diniz, teve a história lá do Abílio Diniz do livro, que ele falava, não podia atravessar a rua, ou podia ter uma parada cardíaca nesse contexto de atravessar a rua, e fica aquela coisa no pensamento do tipo, o que é que eu posso fazer? E o que veio a pergunta é que tipo de exercício eu posso fazer, carga, etc. E, gente, o mais importante que você tem que entender não tem vídeo no YouTube que substitua um tratamento individualizado. Então, assim, em especial na cardiomiopatia hipertrófica, que muitas pessoas têm restrição, essa restrição ela pode vir por alguns motivos. O primeiro deles é, se a área de fibrose é muito grande, o risco de arritmias mais graves é maior. Segunda coisa, às vezes você tem obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, como que funciona? Você tem o ventrículo esquerdo e no cantinho dele é onde sai, né? A gente chama de via de saída, que é por onde o sangue sai para ir para o corpo. Às vezes a cardiomiopatia hipertrófica ela é mais gordinha, digamos assim, ali, e ela impede o sangue de passar. Então isso dá um tipo de sopro específico e isso pode causar o que a gente chama de baixo débito. Ou seja, isso pode causar tontura, pode causar falta de ar. Então esse é um outro dado que a gente tem que observar. E o outro dado, sem dúvida, é a frequência de outras arritmias, como fibrilação atrial, enfim, tem que ficar bem de olho que é um paciente. O grande problema da cardiomiopatia hipertrófica é arritmias. E como que se dá a prescrição de treino nesse contexto? O ideal é você fazer um treino nesse paciente guiado pela frequência cardíaca. Então você vai fazer um cálculo, vai fazer uns exames para a gente testar a segurança, até qual carga de frequência cardíaca esse paciente se comporta. O melhor exame para fazer chama ergoespirometria, que é aquele que você põe a máscara e faz na esteira. E se você não tiver o exame, aí você vai ter que fazer um mix. Por que fazer um mix? Porque muitos pacientes fazem o teste ergométrico, mas não para pesquisar isquemia, porque com frequência vai dar alterado. Então, para a gente ver isquemia, a gente tem que fazer outros exames de imagem. Por isso que eu falo que é um mix. Mas para ver capacidade funcional e induzir arritmia, é um exame de esforço tipo a esteira. E aí a gente tem que deixar esse paciente bem cansado. Mas o ideal é a gente reproduzir com um eletrocardiograma, que a gente chama de dinâmico, o esforço que ele faz. Então o que é eletrocardiograma dinâmico? De repouso é ele deitado, né? Você põe o eletro rapidinho. Agora, a esteira, o teste ergométrico é um eletrocardiograma dinâmico, porque eu ponho o eletro e ele está andando na esteira. O ecostress, que é o na bicicleta, você também tem um ecocardiograma dinâmico acontecendo. O Holter também é um ecocardiograma dinâmico, então você tem que usar recursos para poder avaliar como o comportamento, como que o coração desse paciente se comporta naquela frequência cardíaca.
e calcular o treino desse paciente por aí. Mas é importante dizer que cardiomiopatia hipertrófica não é um indicativo de contraindicação. Ficou até meio pleonasmo, mas é verdade. Ele não é um sinal de contraindicação para atividade física, não. Ele é só um sinal de cuidado. E aí esse paciente, ele não pode fazer atividades competitivas. Então a gente vê, vira e mexe, a gente pega atleta de futebol sendo tirado do time porque diagnosticou cardiomiopatia hipertrófica. A gente teve a história aqui no Brasil do Serginho, que é aquele jogador do São Caetano que morreu nos anos 2000 e que comoveu muito porque a Globo estava filmando ao vivo. E a gente teve o Adilson do Corinthians, né? Eu como corintiano vou falar do meu time. Mas tem vários outros que acontece isso e eles são cortados do esporte, eles não podem fazer atividade física competitiva, mas eles podem fazer atividade física para fins de qualidade de vida, até porque senão fica diabético, hipertenso e vem outras complicações no coração que não a cardiomiopatia hipertrófica. Aí nós vamos ter dois problemas, uma aterosclerose, um infarto e também a cardiomiopatia hipertrófica. Aí vira um nó. Então, pessoal, buscar esse entendimento e você precisa, a gente chama isso de reabilitação cardíaca. Aqui em Campinas a gente tem o programa da RioPro, você pode seguir lá no Instagram, @riopro.life. É o nosso programa de reabilitação cardíaca, a gente tem pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, outros programas de reabilitação cardíaca pelo Brasil, você pode procurar alguém que você confie, então assim, esse vídeo não é um vídeo de promoção, é só citando, e você precisa ter alguém que você confie, que tenha conhecimento para poder te dar esse suporte. E por fim, só falar que você tem informações aqui muito sobre aterosclerose no meu livro, tá? Tem um caso de cardiomiopatia hipertrófica também no meu livro Viva a Sua Cura, tá certo? Que eu falo muito sobre como você tem que redimensionar o conceito de cura no século XXI, já que são doenças crônico-degenerativas, não é como é um antibiótico, que você dá o remédio e você sara da pneumonia, sara da sinusite. Não, aqui são doenças sistêmicas relacionadas a um estilo de vida ruim. E é nesse contexto de estilo de vida ruim que a gente precisa ter a sabedoria para cuidar da nossa saúde. Bacana? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém, clica no sininho, clica no joinha, você vai ajudar bastante o nosso canal a divulgar informação científica de alta qualidade. E se você quiser mandar pergunta ou bater um papo, @BrunoColantoni lá no Instagram. Um forte abraço para você.